3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está vendo esse vídeo gravado depois, mas principalmente boa tarde aqui para Sofia, Michael, Vanessa, Suzana, Vitor, Milena, Jennifer, Samuel e Duda. Bem-vindos, pessoal. Olha, mais uma vez nós estamos aqui com a disciplina Princípios de Economia, numa tarde de setembro. Já é uma tarde de primavera, né? A gente já está sentindo aquele calorzinho, apesar de uma chuva aqui e ali que não deixa de ser bem-vinda na nossa cidade de Recife. E hoje nós estamos avançando na direção daquilo que é o tema mais importante, ao meu ver, dessa disciplina, que é o tal do diagrama de demanda e oferta. Quando a gente discute mercados e a gente discute o diagrama de demanda e oferta, a gente é capaz de desfazer vários mitos sobre a economia. Primeiro, de que a economia tem muita matemática. Não necessariamente. A gente pode usar formas simples de expressar ideias que, se fosse na matemática, ficariam complexas. Segundo, de que o mercado é muito frio, muito cruel. A gente vai ver que isso não é bem assim. Terceiro, de que economias capitalistas são economias excludentes e que privilegiam as pessoas mais ricas e tal, e quem é mais pobre se lasca. Também a gente vai ver que as coisas não são bem assim, tá? Então, ao estudar o funcionamento dos mercados, ao entender como que os mercados contribuem para a qualidade de vida das pessoas, a gente inclusive é capaz de fazer uma crítica ao mercado de forma mais harmônica, perdão, de uma forma mais equilibrada. A gente fala assim, olha, os mercados têm problemas, os mercados falham, os mercados não entregam tal e tal e tal situação que seria desejável. Mas a gente também não é, digamos assim, ingênuo de falar assim, os mercados são totalmente ruins. Não, tem coisas muito boas no mercado. E se você visitar um shopping center, como eu de vez em quando faço aqui na região de Camaragibe, pertinho da minha casa aqui, você vai ver que as pessoas, se fossem privadas daquele bem, elas ficariam muito bravas, né? Eu gosto de visitar o shopping, eu gosto de ir numa praça de alimentação, eu gosto de passear nas lojas, eu gosto, mesmo que muitas vezes nem tenha um poder aquisitivo grande para fazer muitas compras, tá? Nós vamos falar sobre tudo isso e vamos tentar tirar um pouquinho os tabus, os dogmas sobre a economia que muitas vezes não têm fundamento, outras têm. E aí a gente vai tentar distingui-las, ok? Tá, eu vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela com vocês. A ficha de aula que a gente está usando, pessoal, é uma que está disponível lá para vocês lá no nosso blog, tá? Qual que é o blog? Eu não lembro, onde é que está isso? Olha, além do WhatsApp a gente colocar tudinho que a gente vai usando, tem um lugar onde a gente faz a compilação, onde está tudo lá organizadinho, que é o chamado Economaia. Economaia é um trocadilho infame com a palavra economia e o nome Luiz Maia. Então ficou economaia.blogspot.com. Lá você encontra organizadinho por semanas as fichas de aula, os links para vídeos de sessões que eu gravei sozinho, os links para vídeos de sessões como essa, em que a gente está junto, interagindo, e, eventualmente, a lista de exercícios, né? As listas avaliativas que a gente está adotando como forma de avaliação na disciplina. Certo? Ok. Tá, então, lá no nosso último encontro, a gente estava falando nessa parte aqui, ó, das fichas. A gente estava falando sobre estruturas de mercado. E aí, eu, sem querer, tinha saltado aqui o caso de vestuário. Eu não sei se, acho que eletroeletrônicos eu falei, compressores para geladeira eu falei, e jornais de circulação nacional também falei. Tá. Então, como eu disse para vocês, agora a gente já tem uma boa noção do que são esses ambientes de interação. Compradores, vendedores, um conjunto grande, pequeno, a dinâmica que se faz ali para ter maior ou menor poder de mercado, o que é a expressão poder de mercado, e já tem essa primeira noção. Agora, nós vamos usar um recurso que foi desenvolvido por economistas muito mais sabidos que eu e que conseguiram, através desse recurso aqui, desfazer um monte de confusão.
antes de a gente ter o tal do diagrama de demanda e oferta, antes da gente separar essas duas partes, demanda e oferta, era muito difícil falar a mesma língua. Era muito difícil fazer uma análise e a outra pessoa conseguir replicar aquela análise de uma forma bem rigorosa, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é um diagrama, mas é, antes de tudo, um artifício, um recurso para organizar o raciocínio, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai aprender sobre esse tal de demanda e oferta, tá? A primeira coisa é falar sobre o que é demanda, tá? Demanda, quando você escuta a expressão demanda, ora, a tradução, digamos assim, para um português mais do dia a dia, demanda é procura. E se eu demando alguma coisa, quer dizer que eu procuro, que eu busco, que eu gostaria de ter alguma coisa, tá? Então, a demanda diz respeito ao comportamento do consumidor. É aquele que demanda. O demandante é um novo nome, é um outro nome que a gente pode dar para o consumidor. É aquele que tem necessidades e que vai, de alguma forma, buscar soluções. Vai buscar alguém que seja capaz de satisfazer as suas necessidades, tá? Tá, então, quando a gente vai falar sobre demanda, a gente sempre também deve lembrar que esse termo é usado no bom senso, no dia a dia, e muitas vezes sem o mesmo rigor, sem o mesmo sentido que é aplicado pelos economistas, tá? Muitas vezes as pessoas usam esse termo de uma forma meio aproximada. Então vamos ser um pouco cuidadosos aqui, tá? Vamos falar bem exatamente o que nós estamos entendendo por demanda. Demanda é a relação entre preços que um bem pode ser vendido e as quantidades totais que o conjunto dos consumidores ficariam dispostos a levar a cada preço. Ah, então peraí. Então, a demanda não é uma quantidade. A demanda é como se fosse uma relação assim. Se o celular custasse R$ 500, aí ia ter 7 milhões querendo comprar celular esse mês. Se o celular custasse R$ 600, R$ 700, aí ia ter um pouco menos. Aí ia ter, sei lá, 200 mil pessoas querendo comprar. E se o celular custasse R$ 2.000, aí ia ter só 30 mil pessoas querendo comprar. Então, cada uma dessas possibilidades, né, preço e quantidade que está sendo levada, cada uma dessas possíveis combinações é o que a gente chama de demanda. Então, ao usar a expressão demanda, a gente está falando, na verdade, assim, de uma tendência, uma disposição a aceitar diferentes preços. Se o preço for mais alto, geralmente tem menos pessoas querendo comprar. Se o preço for mais baixo, tanto as pessoas que já compram podem querer comprar mais, como pessoas que não estavam comprando porque não tinham grana suficiente, pode passar a querer comprar. Então as quantidades tendem a ser maior. Ora, mas quando eu fiz essa descrição das tendências gerais do consumidor, o que eu estou declarando para vocês é a tal da lei da demanda. Gente, essa aqui não é uma lei que passou no Congresso Nacional. Não é lei igual a lei da gravidade, tá? Ou seja, é uma regularidade. A gente chama de lei porque todo canto que a gente olha, todos os mercados, a gente vê coisas parecidas, tá? Por isso que a gente chama de lei da demanda. Mas até uma lei como essa tem exceções. A gente vai ver aqui, tá certo? Tá, então, o que é a lei da demanda? Vou declarar de uma maneira bem direta. A lei da demanda é: existe uma relação inversa entre preços praticados para um determinado bem e a quantidade total que o conjunto dos consumidores está disposto a adquirir. Na medida que o preço sobe, menos pessoas querem comprar e mesmo as que compram tendem a comprar menores quantidades. Na medida que o preço cai, mais pessoas querem comprar e aquelas pessoas que já compram tendem a comprar ainda maiores quantidades. Tá? Então, essa relação inversa entre preço e quantidade, que caracteriza, em geral, o comportamento do consumidor, é o que a gente chama de lei da demanda. Tá. E a gente expressa isso num diagrama cartesiano, ou seja, um diagrama de
duas dimensões, bem simplesinho, mas muito, muito útil. E para convencê-los de que esse diagrama é útil, eu vou apresentar aqui, ó, numa circunstância que pode parecer, circunstância que pode parecer bastante absurda. Uma coisa que você fala assim, peraí, você vai falar sobre ingresso de futebol para o América Mineiro? Um mercado absurdo como esse? Pessoal, o América Mineiro, além de ser meu time do coração, é um time que se caracteriza por um fenômeno muito particular. O número de torcedores do América é desse tamaninho. Lá em Minas, o pessoal fala que cabe numa Kombi. Ó, chegou a torcida do América, passou uma Kombi, ó, a torcida do América passando ali. Eles falam que a gente tudo é parente, que todo mundo se conhece, almoça na casa um do outro, porque é tão pequena que é a torcida. Ah, mas então, a minha brincadeira aqui é falar assim, se esse diagrama de demanda e oferta, e mais especificamente a curva de demanda, se esse modelo, se esse raciocínio se aplica até num mercado absurdo como esse, como o mercado de ingressos para a partida de futebol lá do Campeonato Mineiro, então deve se aplicar para tudo quanto é canto, né? Então, tem uma brincadeira aqui, mas vocês entenderam a ideia. Olha o que está registrado nesse diagrama aqui, gente. Eu vou pegar o meu lapisinho aqui para poder rabiscar um pouco e a gente ir falando, tá? Olha só, aqui essa linha, na verdade, não é uma linha qualquer. Ela é um conjunto de pontos. Cada um desses pontos, a linha, no final das contas, é uma soma infinita de pontos, né? Cada um desses pontos aqui representa uma combinação de preços e quantidades. Então, ó, esse ponto que está sendo chamado a atenção aqui na linha tracejada, ele está me dizendo assim, ó, se o preço da entrada para o Jogo do América fosse R$ 10, a gente ia ter 40 testemunhas, quer dizer, torcedores, comparecendo para assistir aquela pelada. Aí vem lá o torcedor do América, vem o dirigente do América, né? Acho que no momento em que todo mundo está tirando onda com dirigente de futebol aqui de Pernambuco, gente que esqueceu até de registrar o jogador, agora está correndo risco de pagar punição e tudo mais. Tá, imagine lá os gênios, entre aspas, para não dizer o contrário, do América. Eles falam assim, tivemos uma ideia. Em vez de cobrar R$ 10 e ter só 40 torcedores aparecendo no estádio, vamos fazer uma promoção. Vamos falar assim, o América quer a torcida de volta, agora é R$ 6 o ingresso. Ora, quando ele passou para R$ 6, a gente vem aqui de R$ 6, caminha até a direção essa curva de demanda, né? Essa linha aqui que a gente vai usar a letra D para destacar, a curva de demanda. A gente fala assim, saindo de R$ 6, bateu na curva, desce. Ó, quando o preço caiu de 10 para 6, a quantidade de pessoas aumentou. Teve 10 pessoas a mais indo lá para assistir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta básica para vocês. Essa ideia aí do dirigente, do diretor de futebol lá do América, deu certo? Reduzir de 10 para 6 deu certo para o time? Nesse caso, não, porque se a gente fala com relação a valor, né, a arrecadação vai ser menos, né? 6 vezes 50 vai dar 300, então ele perde aí R$ 100 nesse processo. Então, nesse caso aí, quantidade não quer dizer qualidade, assim, financeiramente, né? Aí matou a charada. Ó. Nesse caso, você reduziu o preço, conseguiu aumentar a quantidade, mas a queda no preço foi muito forte. Você caiu de 10 para 6, isso é uma redução de 40%. E ao aumentar a quantidade de 40 para 50, você teve um aumento só de 25%, um quarto, né? Pode falar. Diga lá. Teria como ele sair em vantagem se a quantidade de pessoas fosse bem maior? Ou ele Isso. sempre sairia perdendo? Não, você matou a charada aqui, ó. Se eu tivesse desenhado essa curva um pouco mais deitada, um pouco mais assim, quase horizontal, eu poderia ter aqui não 50, mas poderia ter 80. Então imagine que esse número aqui fosse 80.
eu reduzi o ingresso de 10 para 6 e aumentei a quantidade de 40 para 80. Aí a gente poderia fazer assim, antes, 40 pessoas pagando R$10, dá R$400. Depois, 80 pessoas pagando R$6, deu R$480. Então, se o salto em quantidade aqui for bem maior, para uma mesma queda no preço, aí valeu a pena. Mas olha que coisa curiosa, vocês são uma turma danada mesmo, porque vocês já estão falando de um assunto que eu só vou tocar daqui a 3 horas de aula. Só daqui, no próximo encontro, ou talvez na aula gravada que eu vou falar disso, que é essa sensibilidade a preço. Então, dependendo de essa curva ser mais deitada, mais em pé, a gente vai mostrar aqui, viu, gente, que para alguns produtos, fazer promoção dá certo. Você faz promoção e você vende muito mais. Para outros produtos, você faz promoção e vende a mesma quantidade. Aí você só faz promoção se você for idiota. Porque você vai perder dinheiro. Eu estou pensando aqui pela lógica do gerente da loja, tá? O gerente da loja tem que escolher o que ele vai botar na vitrine para chamar a atenção e fazer o cliente entrar na loja. Aí ele vai lá e coloca assim, nossos sapatos de couro estão com desconto de 60%. Aí, né, a turma passa na frente da loja e fala, opa, 60%? Deixa eu ir lá ver se ficou barato mesmo. Então, muitas vezes, existem certos produtos para o qual o consumidor reage a preço. Tem outros que não. Então, só para dar uma dica aqui para você. Se você visse na televisão a propaganda assim, venha para o Carrefour, nós estamos com uma promoção ótima, nós cortamos em 70% o preço do quilo do sal. Espera aí, meu amigo, não é porque é mais barato que eu vou encher de sal a minha comida. Eu preciso da quantidade básica lá. O fato de ser mais barato não vai me fazer comer mais sal. Então, eu fizer redução de preço nesse produto, não vou atrair ninguém. Ah, cortou o preço. E outra coisa, 1 quilo de sal custa R$1, R$1,10. Se eu cortar, você fala, pô, economizei 60 centavos. O que é que vai sair de casa, deixar de ir no supermercado próximo de casa, para ir lá no Carrefour para economizar 60 centavos? Né? Não vai. Então, essa daqui é a danadinha da curva de demanda. Mas olha só, eu sei que aqui eu já mostrei ela desenhada e eu queria fazer uma espécie de um exercício aqui com vocês bem básico, tá? Então vou fazer aqui uma mudança nessa minha tela aqui. Deixa eu primeiro limpar. Agora deixa eu aumentar aqui o tamanho, que aí eu consigo usar uma área livre. Espera aí. Visualizar. Eita, agora eu estou conseguindo. Deixa eu parar aqui. Clear all. Só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do zoom. Ver se eu consigo aqui agora. Pronto, consegui. Só para ter uma área em branco. Pronto, agora deixa eu brincar aqui com vocês. Ó. O tal do diagrama de demanda e oferta funciona assim. Primeira coisa, a gente desenha um gráfico de 2 dimensões. Tá? Segunda coisa, a gente sempre coloca preço aqui em cima e quantidade aqui embaixo. Sempre, sempre, é uma convenção. Sempre coloca o preço no eixo vertical, sempre coloca quantidades no eixo horizontal. Nesse diagrama aqui, nesse eixo vertical, quanto mais alto eu tiver, eu estou falando de preços mais altos. Nesse eixo horizontal aqui, quanto mais para a direita eu tiver, eu estou falando de quantidades maiores. Aí eu vou lá, pego um bem qualquer, vamos dizer, já falei de celular, já falei de computador, vou falar de pasta de dente, tá? Então eu vou falar aqui, ó, se o preço da pasta de dente custasse, vamos dizer, R$30, fala, que danada de pasta de dente cara é essa, gente? R$30? Vai ter muita gente que vai falar, quer saber? Eu vou escovar o dente com sabão, porque tá muito caro escovar com pasta de dente. Com R$30,
a pasta de dente, muito pouca gente vai comprar esse produto. Um valor abusivo. Então eu vou ter uma quantidade pequena. Esse pontinho aqui, ó, representa essa combinação. R$ 30, vamos dizer que apenas 5.000 pastas de dentes são vendidas em toda a cidade do Recife em um determinado mês. Aí se esse preço cai aqui para, sei lá, R$ 5, R$ 8, vamos fazer ainda caro, tá? R$ 8 ainda é um valor alto para o preço de uma pasta de dente. Só que agora, a gente veio aqui e encontra uma quantidade. Ao praticar R$ 8, esses vendedores conseguem perceber que uma quantidade muito maior é negociada. Vamos dizer, 70.000 unidades são vendidas por mês. Tá, então, o que a demanda é um conjunto de possibilidades. A gente não tem, assim, de fato, o cálculo da demanda inteira. A gente não tem nenhum economista que vai lá e calcula todos os pontos possíveis, todas as combinações de preço e quantidade. A gente muitas vezes observa alguns pontos e aí a gente deduz que existe essa tendência. Essa tendência pode ser mais em pé ou mais deitada. Está fazendo sentido, pessoal, essa explicação? Sim, tá sim. Legal. Tá. Massa. Esse tipo de leitura... Obrigado, gente. Esse tipo de leitura, pessoal, ela é importante por quê? Porque tem muita gente, e eu vou falar aqui sem preconceito nenhum, tá, gente? Com toda sinceridade. Tem muita gente que acha que na hora que aparece um gráfico, fala: eita, agora vai dar tudo errado, eu não gosto de gráfico, eu não sei interpretar gráfico, vai ser difícil, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui que esses gráficos que a gente vai usar são muito simples. A maior parte das vezes a gente vai usar gráficos que tem só duas curvas. Mas neste primeiro exemplo que a gente está falando aqui, como eu disse para vocês, a gente está registrando aquilo que se convencionou chamar de curva de demanda. A gente usa a letra D para representar essa curva de demanda. Nesse caso aqui, a gente vê uma curva deitada para a esquerda. Essa curva ela pode ser retinha sim, mas ela pode ser meio curva mesmo, tá? Ela pode ser meio inclinada, mudança da inclinação em determinados pontos. A gente vai falar disso depois. O que isso poderia significar, né, em termos de comportamento. Mas o mais importante nesse momento é enfatizar bem que aqui nós estamos descrevendo o comportamento do consumidor. A gente está só falando do lado do consumidor. Então, o que a gente está fazendo é uma espécie de, sei lá, exercício mental, um exercício didático. Porque quando a gente vai para um mercado, não existe esse mercado que só tem consumidor. Um mercado, aliás, só é mercado quando há interação, quando tem consumidor e vendedor. Então, se não tiver uma das partes, não é mercado. Então, eu estou separando, né, como se eu fosse para a feira e chegasse ali na feira de Casa Amarela e falasse: deixa eu ver aqui, gente, vamos separar para cá, todo mundo que é feirante. Vem aqui para esse lado, eu vou entrevistar vocês. E agora vamos separar para o lado de cá, todo mundo que veio para comprar, fazer a feira, os consumidores, as donas de casa, os donos de casa, todo mundo vem para a esquerda aqui. Eu separei as duas coisas. Aí eu vou lá e falo com os consumidores. Se eu conversar só com os consumidores, eu vou encontrar uma relação como essa aqui. Em geral, quantidades maiores vão ser buscadas na medida que a gente tem preços mais baixos. É isso que o consumidor quer, é isso que o consumidor gosta, de preço baixo. E olha que eu vou até já dar uma dica para vocês aqui sobre essa questão toda. Muitas vezes a gente vai no mercado e paga um preço que é menor do que a gente estaria disposto a pagar. Frequentemente a gente vai no mercado, chega lá, encontra um produto à venda e fala assim: ah, quanto que está esse aparelho de barbear aqui? Não, esse está custando R$ 8. A gente fala: rapaz, mas esse é tão bom, esse daí não machuca nadinha a minha pele, eu consigo fazer a barba diária se eu quiser e não está... E a gente fala: poxa, se esse troço custasse até R$ 10, eu ainda estava feliz. Tá, então, nós vamos entender, cada vez mais nós vamos provocar
a cada um que está aqui nessa disciplina a pensar que os mercados, muitas vezes, eles representam benefícios. Se alguém tiver dúvida, pensa só por um minuto como é difícil morar numa cidade do interior. Né? Se você viaja aqui no interior de Pernambuco, vai lá para dentro, vai lá para a Serra Talhada, passa a Serra Talhada, vai até Salgueiro, chega lá no meio do sertão, e aí você fala assim, vou morar numa cidade pequenininha aqui. Aí a pessoa fala, legal, aqui é uma cidade tranquila, não tem violência, é um pouco quente, mas é um lugar bonito, o sertão é muito bonito, final de tarde no sertão é uma das coisas mais bonitas do mundo e tudo mais. Mas aí alguém vai falar assim, tá aí, o que vocês fazem de noite? De noite, quando não tá muito quente, a gente vai pra praça. Como assim vai pra praça? Não, vai lá pra praça, senta no banco e fica conversando. Sim, restaurante. Restaurante só tem o da Dona Maria. Só tem um restaurante aqui? Não, na verdade o seu Zé também faz comida, mas ele... Ou 2 restaurantes na cidade. Onde é que tem o sushi? Eu gosto de comer sushi. Não tem sushi aqui não. Não sei nem o que é isso. Quando você se vê privado de mercados, você vê que a vida pode ser muito dura. Muita gente, né, jovem como vocês, foge assim que pode de cidades pequenas porque querem viver numa cidade onde tem mercados, onde tem acesso a muitos bens e muitos serviços. Esse exemplo, gente, por favor, não me entendam mal, não, tá? Eu não estou tentando convencer vocês de que mercado é a melhor coisa do mundo e que todo mundo que fala mal de mercado está errado. Não é nada disso. Eu não estou fazendo esse joguinho de ser capitalista ou ser socialista. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é assim: os mercados são uma construção social que tem em todo canto no mundo, mesmo em países socialistas, comunistas, tudo tem mercado, e que é um pouco o símbolo de como que a gente consegue organizar a vida social. O mercado é uma construção social. Tem algumas falhas, tem alguns problemas graves no funcionamento de mercados, mas viver sem eles, hoje em dia, é inconcebível. É inconcebível mesmo as pessoas que são mais críticas do capitalismo, elas não conseguem imaginar uma sociedade em que o mercado seja completamente abolido. Estou vendo o Samuel com a mão levantada aí. Diga lá, Samuel. Professor, boa tarde. Uma dúvida sobre essa questão da relação, né, da demanda entre preço, né, e quantidade. Uhum. Geralmente a demanda ela está muito focada, pelo menos eu falo por mim, né, na minha mente em relação à procura. Né? E o senhor citou um exemplo aí, por exemplo, que aumentar a quantidade pode baixar o preço, só que nem sempre funciona dessa forma, né, professor? Então, Isso. assim, qual seria essa relação, por exemplo, se essa curva da demanda estivesse de uma outra forma, de uma reta, de uma maneira linear, ou até mesmo crescente em relação à quantidade, né? A lógica seria aumentar o preço também para que ele pudesse acompanhar a demanda. Como é que isso se daria a partir disso? Boas perguntas, Samuel. Tá vendo? Essa turma é top mesmo, cara. Vocês já estão querendo saber lá na frente. Mas eu vou topar a provocação. Olha só, tem coisas muito legais para a gente ver aqui, tá? Então vamos começar primeiro com esse exemplo que você falou assim. Vamos pensar um tipo de curva bem diferente, tá? Mais uma vez eu estou desenhando aqui no eixo vertical eu chamo de preço e no eixo horizontal eu chamo de quantidade, tá? Mais uma vez aqui. Agora, eu vou desenhar uma curva de demanda descrevendo o comportamento do consumidor de uma maneira bem surpreendente, tá? Vou fazer a curva de demanda assim, ó, uma linha reta. Uma linha reta vertical. O que seria um produto que a curva de demanda é assim? Bom, vamos ver. Se o preço for R$10, eu tenho a mesma quantidade sendo negociada, sendo buscada pelos consumidores, do que se o preço fosse R$100. Independente do preço, o consumidor quer a mesma quantidade. Vocês conseguem pensar em algum produto que funcione assim? Ou seja, se o preço for 10, se o preço for 30, se o preço for... Poderia ser no monopólio, que nem o senhor falou. O senhor Nesse falou... caso, Oi?
Pode repetir? Será que seria no monopólio? Porque nesse caso as pessoas iam ter que comprar porque só tinha aquele. Não, mas perceba que no monopólio eu também posso deixar de comprar. Se eu chegar lá, por exemplo, falar assim, aqui na minha cidade só tem um cinema. Aí o dono do cinema vai e coloca o ingresso a R$ 150. Eu passo na frente do cinema e faço uma banana para ele, assim, aqui que eu vou entrar aqui, palhaço. Se bobear, ainda cuspo na porta do cinema, de raiva. Eu posso não comprar. Agora aqui, ó, eu estou registrando um certo bem, que Ô, professor, se o preço for pode 10, ser eu quero uma quantidade. Oi? o ramo alimentício, né? Alimentos, tem muito disso, né? Você tem a mesma necessidade que você tem de comprar uma coisa num valor, você tem outra, né? Pois é, mas vamos lá. No caso dos alimentos, você também pode substituir. Olha o que está acontecendo com a carne, né? A carne está tão cara, O carne professor. bovina, que está todo mundo comendo carne suína ou carne de frango, porque não dá para pagar filé mignon mais. Ninguém consegue comprar o catra. É R$ 50 o quilo, R$ 49 o quilo. Ninguém dá conta de comprar carne bovina. Então, naquele caso, o preço subiu tanto que as pessoas estão comprando menos. Neste caso aqui, as pessoas compram a mesma quantidade, independente do preço. Eu pensei. Pode falar, Mike. Não, é que eu pensei em passagem de ônibus, mas eu não acho que, sei lá, se a pessoa colocar R$ 100, o cara vai pagar uma passagem. Então, Ele vai começar a ir de Aí bicicleta. teria a bike. É, Isso. bicicleta, então. Ô, professor, poderia usar o exemplo daquele negócio que o senhor falou, que é sobre que coloca nos freezers e tudo mais, é que eu esqueci o nome. Por exemplo, se a empresa precisa daquele material, independente dele subir ou não, da pessoa que fornece a ele, ele vai precisar daquele material. Pronto, agora Então, você já pegou a ideia principal, que é a necessidade. Agora, imagine um bem que você precisa e não importa o que for, você vai ter que conseguir. Água. Água é um bem assim. Remédio. Remédio é assim. Se você tem um problema no coração, você tem que tomar aquele remédio, senão você tem um pipoco e morre. Mas, meu amigo, se precisar, eu vou até roubar. Eu vou assaltar os outros na rua se for preciso, porque é a minha vida. Se eu não tiver dinheiro, eu morro. E aí o cara fala, não, nesse caso. Então, bens necessários. Quer ver um exemplo de comportamento desse aqui? Insulina. Insulina, as pessoas, né, que não conseguem produzir insulina, que têm casos graves de diabetes e tal, as pessoas precisam injetar, precisam completar a sua dose de insulina e monitorar constantemente. Mas a pessoa não vai lá, se alguém fizer uma promoção na farmácia, atenção, promoção, insulina metade do preço. Primeiro que ninguém faz uma promoção assim, mas se fizesse, você não vai, opa, agora eu vou encher a cara de insulina. Não vai. Você vai comprar a mesma quantidade. É uma coisa que você precisa e precisa numa certa frequência. Então, o preço que for, você vai comprar a mesma quantidade e você, do ponto de vista do comportamento, é como se você fosse insensível a preço. A gente sabe que se o preço subir, o preço de um medicamento subir, acaba com a vida das pessoas. A pessoa perde o sossego, perde o sono. Não é que ela é insensível, mas do ponto de vista econômico, ela não pode reagir. Ela tem que comprar a mesma quantidade. Então, aqui são produtos que são necessários e para os quais não há substituto. Aí você vê essa curva de demanda bem em pé assim. A gente falou medicamento, a gente falou água. Né? A água é uma coisa que todo mundo precisa. E é interessante vocês terem citado água, porque a água é um recurso cada vez mais escasso. Cada vez menos a gente vem exaurindo as nossas fontes de água potável, lentamente, é verdade, mas sim exaurindo, não só pelo consumo, pela contaminação. A gente tem contaminado muitos dos poços. Se você pegar assim, uma comunidade, igual aquela ali do entorno da Rural, né? Sítio dos Pintos, que eu sempre cito como exemplo.
Pega ali naquela região, quase toda casa tem um poço. É muito comum as pessoas não confiarem na água da Compesa ou não receberem água todo dia pela Compesa. Elas pagam um sujeito para vir furar um poço. Só que a grande maioria daqueles poços são irregulares, ou seja, eles não tiveram uma construção com um engenheiro que sabia fazer, não tiveram inspeção para saber a qualidade da água, vai todo mundo fazendo. E se não fizer direito, há uma grande chance de você chegar uma hora que você começa a furar errado ou permitir que dejetos, sujeira, lixo acabem penetrando lá na região dos lençóis e você tem aquela fonte de água sendo contaminada para toda a comunidade. Ninguém nem mede. Eu acho que no dia que medirem a qualidade da água, é capaz de anunciar um alerta na televisão. Ó, quem beber essa água vai adoecer. Tem uma grande chance de pegar a doença, de se contaminar, leishmaniose, leptospirose, esquitosomose, um monte de ose da vida. Então, água é um produto que, além de ser muito, muito, muito necessário, as pessoas precisam, né? Não tem muito como fugir. E, de alguma forma, ela está ficando mais escassa. Então, é um problema importantíssimo na sociedade contemporânea. Professor, Diga lá. licença, o senhor falando aí sobre a necessidade, né, e tudo mais, aí eu queria saber como é que, se alguém estocar, exemplo, digamos que entrou em promoção tal remédio, e se as pessoas decidirem estocar aquele produto, como é que isso ficaria num gráfico? Ah, bom. Se o produto não fosse perecível, né? Porque vamos lá, o remédio que a gente compra, ele tem data de validade. Então, se o cara vê lá uma promoção num remédio, até que ele pode querer comprar. Então, o que a gente vai ver no caso de um remédio, se a gente fosse ser bem rigoroso assim na hora de desenhar essa curva, não seria talvez uma linha reta, mas seria uma linha bastante inclinada, mas não exatamente uma reta. Então ela seria assim, ó, independente do preço, as pessoas comprariam aqui uma certa quantidade, uma faixa de quantidade que elas estariam precisando comprar. Mesmo se o preço subir muito, pelo menos uma certa quantidade elas comprariam. Se o preço cair muito, elas podem até aumentar um pouco, mas não vão aumentar tanto, né? Porque elas precisam de uma certa quantidade. Então, uma curva de demanda como essa aqui, de um bem necessário, né? A gente vai, mais adiante, a gente vai dar um nome para isso, tá? A gente vai chamar isso de uma curva de demanda inelástica. Ou seja, se os preços mudarem bastante, as quantidades se alteram só um pouquinho. Mesmo quando os preços mudam bastante, a quantidade se altera muito pouco, tá? A gente vai falar sobre esses casos em mais detalhe depois, tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês nesse momento é lembrar assim, gente, aqui nesse diagrama, a gente está falando, né, para ter o efeito didático, só para aprender, a gente está falando só do comportamento do consumidor. A gente não está pensando nessa interação assim, quanto que custa para produzir, se ficar o preço baixo demais por muito tempo, será que os vendedores vão continuar vendendo aquele produto? Não, a gente não está falando nada da parte do vendedor. A gente está só pensando na atitude do comprador diante de diferentes preços possíveis. Se o preço for alto, eu vou comprar menores quantidades. Se o preço for baixo, eu vou tentar comprar maiores quantidades, certo? Todo mundo comigo até aqui? Sim. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado. Então, deixa eu só ler aqui um pouquinho o que está escrito abaixo do diagrama. Não custa reparar. Observe que os diretores do América Mineiro, que tinha o mando de campo para o jogo, né, para vender o ingresso lá, resolveram fazer uma promoção de R$6 para atrair a massa. Brincadeira, né, gente? Massa. Tá, e aí deu certo, não deu certo? A gente já viu aqui que não deu certo. Antes o preço estava R$10 e ele vendia 40 ingressos. Com isso,
o faturamento dele, né, a receita total dele, preço vezes quantidade, seria R$400. Quando ele reduziu o preço para 6, ele viu que 50 pessoas apareciam. Então, mas nesse caso, o preço caiu muito e mesmo assim a quantidade não subiu tanto. Tanto é que 6 vezes 50, né, 50 unidades, cada uma sendo vendida a R$6, deu R$300. Em outras palavras, o faturamento dessa empresa, né, a receita total, preço vezes quantidade, efetivamente caiu, tá? Tá, agora, gente, olha só. Eu quero que todo mundo confirme para mim que quando a gente desenha aquela curva, a gente está falando de uma tendência do consumidor. Quando o preço está subindo, ele vai comprar menos quantidades. Quando o preço está caindo, ele vai tentar comprar mais quantidades. Quando a gente desenha aquela curva igual eu desenhei, é como se a gente estivesse fazendo assim, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, como que o consumidor reage a preços assim ou assado, tá? Então essa tendência que a gente chama de curva de demanda, ela é, digamos assim, uma tendência dada, tudo mais constante, né? A expressão em latim para isso, tudo mais constante, é ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Se eu mudar só o preço, o que vai acontecer com a quantidade que os consumidores estão querendo levar, tá? É isso que está escrito lá. Mas a gente sabe que na vida real as coisas mudam. Frequentemente, outras circunstâncias são geradas e aí o consumidor pode mudar a sua opinião. Tá, então, vamos tentar ver isso em vários exemplos aqui, coisas que poderiam mudar essa disposição do consumidor em comprar maiores ou menores quantidades, tá? Então, vou mais uma vez, vou desenhar aqui a letra P no eixo vertical, a letra Q de quantidade aqui no eixo horizontal, e aí vou desenhar uma curva de demanda aqui, daquele jeito convencional, tá? Deitadinha para a esquerda. Lembrando que quando a curva está deitada para a esquerda, o que isso significa? Que há uma relação inversa entre preço e quantidade, né? Quando o preço cai, a quantidade sobe. Só para abrir um parêntese aqui, o Samuel me fez uma pergunta que eu ainda não respondi não, hein? Eu vou voltar à pergunta dele. Ele falou assim, será que tem como a relação não ser assim? Será que tem algum bem que o preço sobe e as pessoas querem comprar mais dele? Tá, então eu vou chegar lá, hein? Vou chegar nessa questão aí do Samuel. Tá. Esse daqui é o comportamento geral, que a gente chama de, digamos assim, comportamento normal. A maior parte dos bens a gente vê esse tipo de coisa aqui, tá? Tá. Agora vamos dizer que essa demanda aqui é a demanda por automóveis, tá? No mercado de carros. Então eu estou registrando aqui o comportamento dos consumidores que compram automóveis, tá? Esse é o mercado de carros, de automóveis na região metropolitana do Recife. Só para ficar aqui o exemplo local, tá? E eu estou dizendo que tem essa relação inversa. Quando o preço do automóvel está muito alto, as quantidades são menores. Quando o preço está muito baixo, as quantidades são maiores, que são negociadas. Aí vem a pergunta aqui, ó. O que aconteceria com essa demanda, essa linha, se houvesse uma forte queda no poder de compra? Se as pessoas ficassem mais pobres? Se as pessoas perdessem emprego em geral, ficassem mais pobres? Ora, nessa linha aqui eu tenho uma relação só entre preço e quantidade. Se o conjunto da população de Recife tiver redução de salário, muita gente sendo demitida, uma grande recessão, vocês acham que a tendência é a gente comprar mais carros ou menos carros? Menos carros. Menos, né? Menos. Então vamos lá, se o preço do automóvel estava muito alto, né, vamos dizer R$70 mil, e a gente estava vendendo pouquinho, depois que a renda geral da população caiu, a gente vai passar desse ponto para um outro aqui, ó, mais para trás ainda.
Então, estou fazendo uma setinha aqui, ia ser vendido menos ainda. Se, por outro lado, na hora que a renda caiu, o preço do automóvel tivesse baixo, mas a renda caindo, muita gente vai falar assim, ah, quer saber? Também vou comprar um pouco menos. Então, para todos os preços possíveis, eu vou ter uma nova quantidade. Em outras palavras, eu vou ter um deslocamento de toda a curva de demanda. Agora eu estou chamando essa de D0 e essa outra aqui de D1. Ou seja, se eu tiver uma mudança na renda geral da população, eu vou ter um deslocamento de toda essa relação que registra a disposição a comprar quantidades para preços. Então, um deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Isso a gente associa a menores quantidades em geral, né? Portanto, a gente chama isso aqui de uma contração, uma redução na curva de demanda. Deslocamento para a esquerda da curva de demanda é isso que acontece quando a gente tem uma mega recessão. E foi isso, a propósito, que aconteceu em alguma medida na pandemia. Um monte de gente perdeu o emprego, um monte de negócio fechou, né, que não tinha como operar durante a pandemia. O gerente do restaurante falou, nego, ó, sinto muito, gosto muito do seu trabalho aqui, você é um excelente cozinheiro, você é um excelente garçom, mas nós não estamos vendendo. Eu não estou podendo operar o restaurante, então vou te demitir. Então, quando um monte de pessoas aqui na nossa região perdeu a renda, ou teve redução na sua renda, a gente teve deslocamento nas curvas de demanda para quase tudo. Se você chegar na padaria e falar, como é que estão as vendas aí? Aí o cara fala, ah, não, estou vendendo um pouco menos de pão. Ah, chega na borracharia, como é que está aí? Ah, não, eu estou consertando menos pneu agora, só quando o cara tem um pneu estourado mesmo. Ah, você chega sei lá, no dentista e fala assim, e aí? Eu falo, não, eu estou recebendo 2 clientes por dia, antes eu recebia 10 por dia. Está todo mundo deixando para cuidar dos dentes depois que passar essa bronca toda. Então, a disposição a pagar certos preços para ter certas quantidades, toda ela se encolhe. E aí a gente tem um deslocamento da curva de demanda. Deixa eu ser bem enfático aqui, tá, gente? Uma curva de demanda, ela é um retrato de um momento. Como que os consumidores, em geral, aceitam ou não aumentos de preço. Quanto que eles reagem, ou mais ou menos, a mudanças de preço. Mas é uma foto. Para registrar a mudança, eu preciso de 2 fotos, ou até mais fotos. Então, quando eu mostro esse deslocamento da curva de demanda, eu estou falando assim, olha, na primeira condição, quando eu tinha D0, as pessoas tinham um nível de renda, em geral, mais alto. E se eu disse para vocês que houve uma redução nas rendas, no conjunto de rendas da população, como aconteceu na pandemia para muitas cidades, muitas regiões, então a gente tem um deslocamento da curva de demanda por vários bens. Shopping center vazio, restaurante vazio, hotel vazio, até hospital. Não, peraí, professor, era pandemia. Sim, vai lá ver o hospital. Eles passaram o maior perrengue. Por quê? Porque ninguém queria ir para um hospital. Só ia quando estava com Covid, mas ninguém foi lá para fazer cirurgia de redução de estômago, ninguém foi lá para fazer, vou melhorar o meu nariz, vou dizer que eu tenho um desvio de septo aqui, mas na verdade estou querendo fazer uma plástica no nariz e tal. Ninguém. No momento de pandemia, ninguém queria entrar num hospital. Então teve uma demanda, uma queda na demanda, uma contração na demanda também pelos serviços hospitalares. Os hospitais passaram dificuldade, porque uma ala estava abarrotada, estava cheia atendendo paciente Covid, mas só tinha paciente Covid. Não tinha mais ninguém indo para o hospital para chamadas cirurgias eletivas, tratamentos eletivos em geral. Tá certo? Tá, então a renda é um dos deslocadores da curva de demanda. É uma condição que, em geral, não está registrada quando a gente desenha uma curva, mas que, se essa coisa mudar, a gente vai ter que repensar a posição da curva. Tá certo? Então,
Renda subiu, a demanda se desloca para a direita. Renda caiu, a demanda se desloca para a esquerda. Se deslocar para a direita, como no eixo horizontal a gente tem quantidade, essa curva deslocar para a direita significa expansão. Então, vamos dar um outro exemplo agora, né? Saíram os dados do CAGED sobre empregos formais no Brasil hoje. E a boa notícia, poxa, vocês daqui a pouco estão saindo da faculdade e vão procurar emprego. A boa notícia é que a gente voltou a ter mais de 40 milhões de pessoas com carteira assinada. Durante a pandemia, a gente caiu abaixo de 40. Hoje a gente já está com 41,6 milhões de pessoas com carteira assinada. Quando a gente tem mais e mais pessoas com emprego formal e carteira assinada, é como se a renda estivesse subindo para uma grande parte da população. O que vai acontecer com a curva de demanda para automóveis? Deslocar para a direita. O que vai acontecer para a curva de demanda de peças de vestuário? Deslocar para a direita. O que vai acontecer para a curva de demanda de aparelho celular? Deslocar para a direita. Então, aumento da renda vai tender a empurrar o comportamento dos consumidores em quase todos os mercados para a direita. Buscar maiores quantidades para aqueles mesmos preços que estavam sendo praticados antes, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Posso passar para o próximo? Próximo fator deslocador da curva de demanda? Pode sim, professor. Tudo, professor. Eu só tenho uma dúvida só com Diga. relação ao mercado. Uhum. Quando tem essa queda na demanda, eu não posso falar que o mercado diminuiu, não é? Já que a quantidade de pessoas que estão interessadas em adquirir esse produto ainda é a mesma, só que elas não adquirem porque elas não têm condição. Então, o mercado ainda é... Boa, 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 excelente, grande análise. Tá vendo como vocês prestam atenção mesmo? Frequentemente a gente escuta na rádio, falando assim, o mercado encolheu. Mas, na verdade, o mercado está lá. Foi a demanda que contraiu. Mas as pessoas ainda gostariam de comprar. Excelente análise, cara. É por isso que muitas vezes a gente tem, assim, erros tão triviais na imprensa que eu fico pensando comigo assim, poxa, esse pessoal não teve uma aula boa de economia, porque se tivesse, não falava um troço desse. Um mercado, ele não encolhe assim de uma hora para outra. Ele poderia encolher se você tivesse uma guerra, morresse muita gente, ou enfim, alguma coisa desse tipo, mas a redução na demanda, ainda mais quando é temporária, isso não significa um encolhimento do mercado, tá? É uma forçação de barra dizer que o mercado encolheu. Excelente, muito boa frase. Ô, professor, Pode falar. pode só repetir uma coisinha? O senhor falou, tipo assim, quando a renda sobe, o gráfico desloca para a direita, não é isso? Isso. Aí a outra parte, o senhor pode falar que eu me perdi aqui. Bom, o que eu disse foi assim, ó, a renda e a curva de demanda vão mais ou menos na mesma toada. Se a renda aumenta, a curva de demanda se desloca para a direita. Por quê? Se a renda aumentar, olha só, você está aqui no D0, aí o que D0 representa? Está dizendo que se o preço for aqui, ó, na média, você tinha essa quantidade aqui sendo buscada no mercado. Quando a renda aumenta, as pessoas vão tentar dar um salto àquele mesmo preço, né? Vigorando aquele mesmo preço, agora as pessoas vão comprar uma quantidade um pouquinho maior. Só que isso vale para qualquer preço que viesse a vigorar, porque você tem agora toda uma nova disposição a comprar, que veio de um fenômeno que era externo, alheio à relação preço-quantidade. Então, você passou de D0 para D1. Você observou um deslocamento para a direita. Aumento de renda desloca para a direita a curva de demanda. Por que a gente chama isso de expansão? Porque para a direita a gente está falando de maiores quantidades, né? Quanto mais para a direita, maiores quantidades estão sendo buscadas pelo consumidor. E se a gente tivesse, né, como no caso desse exemplo aqui, se a gente tivesse demissões, crise, recessão,
aí a renda dessa população tenderia a cair. Aí o que a gente observaria seria o contrário. Seria um deslocamento da curva de demanda para trás, para a esquerda. Aí a gente iria para D2, né? Que está associando a menores quantidades para cada preço. Então, aumento da renda, deslocamento da curva direita para a direita, da curva de demanda para a direita. Recessão, queda na renda, deslocamento da curva de demanda para a esquerda, que está associado a menores quantidades sendo buscadas naquele mercado. Obrigada, professor. Nada, beleza. Ótimo. Então, pessoal, vamos ver o próximo agora. O próximo fala assim: o que aconteceria ainda com a demanda por automóveis se, a partir de uma grande melhoria na mobilidade urbana do Recife, os custos do transporte coletivo para a população caíssem bastante? Ora, então pensa bem, imagine uma situação de sonho, né? Que o transporte coletivo de Recife melhorasse a qualidade e caísse de preço. Que a gente passasse a ter em Recife aqueles metrôs que a gente tem, como na cidade de São Paulo, mas como em cidades tipo Paris, Nova York, a gente ter toda uma rede por baixo da terra de ambientes limpos, com ar-condicionado, que conseguem te levar rapidamente para qualquer canto da cidade. Se a gente tivesse, né, uma mudança como essa, muita gente ia desistir de comprar carro. Vocês concordam? Muita gente ia falar assim: agora eu não preciso de carro. Na verdade, em cidades como Paris e Nova York, tem uma grande parte das pessoas que não tem carro. Usam seu dinheiro para outras coisas. Então, aqui a gente está falando assim, ó, eu tenho uma demanda por automóveis. Agora, uma coisa externa a essa relação preço e quantidade vai mudar. O que vai mudar nesse caso? O preço de um bem substituto. Se tem alguma coisa que eu poderia substituir, em vez de comprar carro, em vez de usar carro, eu pudesse usar uma outra coisa. Transporte coletivo. Suponha que o transporte coletivo ficou bom e barato. Se isso acontecer, um monte de gente desiste de comprar carro. Aliás, uma das razões por que as pessoas querem tanto comprar carro é para não ficar no barro macaxeira apertado, sentindo aquele calor esmagado na hora do rush, na hora do retorno do trabalho. É uma das principais razões por que as pessoas querem comprar carro em uma cidade igual Recife. Então, se o preço do substituto cair, a demanda por automóveis cai. Porque as pessoas vão comprar lá aquele substituto que ficou mais barato. Então, eu tenho aqui mais um deslocador da curva de demanda. O preço de um bem substituto caiu. Agora, para qualquer preço que vigorar, menos pessoas vão querer comprar carro. Por quê? Porque tem uma alternativa boa e mais barata. O preço de um bem substituto cair é uma maneira de falar assim: beleza, eu não preciso mais daquele bem que antes eu comprava. Então, a demanda de automóveis, né, lembrando que esse aqui a gente está registrando os consumidores de automóveis, né, eu tinha colocado carro outra vez, né, automóvel é a mesma coisa que carro. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, uma contração na curva de demanda. Infelizmente, o que acontece hoje, gente? Cada vez mais a gente tem um aumento no preço das passagens de ônibus. Cada vez mais a gente tem um aumento no custo do transporte coletivo. Se isso acontece, todo mundo vai atrás de comprar carro. A gente acaba provocando um deslocamento para a direita, ou seja, o contrário do que eu estou registrando aqui. O preço da passagem de ônibus só faz ficar cada vez mais cara. E não só o custo financeiro, viu, gente? A qualidade da viagem também não está melhorando. A gente cada vez tem que fazer corridas com ônibus mais cheios e muitas vezes até em condição desumana. Quando você vê no final da tarde ali aqueles ônibus que passam pela Caxangá, aquilo ali é uma situação de um país que não é sério.
Não era para estar carregando pessoas como se fossem animais daquele jeito. É desumano aquilo, né? Pois bem, então, o que a gente vê é que o preço de um bem substituto, ao se alterar, ele pode afetar a demanda pelo outro bem. Isso serve também para substitutos como, sei lá, vinho e cerveja, para feijão preto e feijão mulatinho, carioca. Que mais que é substituto? Pronto, carne. Carne bovina, carne suína, carne de frango. Ovo. Tem um monte de gente que falou, meu amigo, não vou comprar carne nenhuma agora, tá tudo caro, vou comer ovo. Ou então salsicha, que são produtos mais baratos, também de pior qualidade, baixo valor nutricional, mas pelo menos são mais baratos. Então, o preço do bem substituto afeta toda a curva de demanda para um determinado mercado. Olha o que aconteceu com o ovo, tá? O preço da carne subiu, a demanda por ovo se deslocou para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Direita, expansão, tá? Então a gente tem que pensar na lógica de como que os mercados estão conectados. E é assim, é uma coisa triste a gente falar isso, que ovo e carne são substitutos? São sim. E isso não é coisa de pobre, não. São substitutos em qualquer lugar do mundo, porque os dois são fontes de proteína. Todo mundo sabe que na alimentação do ser humano a gente precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de vitamina, precisa de fibras, né? O prato médio do brasileiro, o tal do PF do brasileiro, é bem equilibrado. É considerado uma boa refeição padrão se todo mundo tivesse um PF para comer todo dia. Um pedaço de carne, verduras, frutas, arroz e feijão é uma boa combinação. Ali a gente tem um pouco de tudo. Mas se o preço da carne só faz subir, a turma fala assim, eu vou comprar proteína de outra forma. E toma comprar ovo. Ô, professor, Diga lá. Tô com uma dúvida aqui agora, inclusive eu estava na última aula com essa dúvida, acabei esquecendo de perguntar. Uhum. Eu ouvi, alguém me falou uma vez, eu esqueci quem foi, que a subida do preço do ovo foi por conta do aumento da demanda. Mas na aula anterior, o senhor tinha falado que com o aumento da demanda, os preços costumam cair. E aí eu fiquei com essa dicotomia na cabeça aí, fiquei meio perdido. Tá. O senhor poderia explicar o aumento, por que a demanda aumentaria o preço? Tá, eu vou dar uma dica, tá? Mas é porque eu teria que pular para frente para a gente falar do mercado inteiro, a parte da demanda e a parte da oferta. Mas eu vou te dar uma dica aqui só para você saber o que vem na próxima aula, tá certo? Só para você ter uma ideia aqui do que vem. Então, vamos lá. Ninguém se assusta com o que eu vou desenhar, tá? Mas existe uma coisa que a gente chama de curva de oferta, que vai descrever o comportamento do vendedor. Então, mais uma vez, a gente vai fazer um diagrama preço e quantidade, só que aí a gente vai desenhar uma relação que é assim, ó. Para o vendedor, quanto maior o preço, mais quantidade ele quer vender daquilo, porque ele associa preço mais alto com uma maior margem de lucro. Então, vai ter uma outra relação que a gente vai chamar de curva de oferta, e vai colocar uma letra O aqui para registrar. Daqui a pouquinho... que o senhor passou foi sobre isso, né? Exato. Daqui a pouquinho a gente coloca as duas coisas juntas. Aí vai ter de um lado a curva de demanda, representando aqui o comportamento do consumidor, né? Nessa linha que eu estou representando o comportamento do consumidor. E aqui eu estou representando o comportamento do vendedor ou de produtor, tá? Aí, nesse caso, só para responder a sua pergunta, tá? Imagine que esse seja o mercado de ovo e que cresça a demanda por ovo. Olha aqui, ó. Se eu deslocar a curva de demanda para cá, eu vou sair desse ponto em que as duas curvas estão se encontrando e vou para esse ponto em que as duas curvas estão se encontrando. Então, eu estou me adiantando um pouquinho na nossa discussão aqui, mas o que eu vou ver é um preço de equilíbrio mais elevado. Então, dadas as condições de oferta, a disposição dos vendedores a colocarem maiores quantidades na medida que o preço sobe, se a demanda saltar de uma hora para outra,
eu passo de um preço aqui para um preço assim. E daí a gente vê aumento de preço, tá? Mas eu estou me adiantando aqui, é só para responder sua pergunta. Porque aqui a gente ainda está discutindo só o comportamento do consumidor. Deu para entender? Deu para entender, mas acho que na próxima aula eu vou tirar outras dúvidas. Legal, legal. Esse que é o espírito. É assim mesmo. A gente vai devagarzinho, vai formando essas ideias, tá, gente? Tá. Voltando ainda, que a gente está falando só do comportamento do consumidor por enquanto. Vamos para o terceiro exemplo de um deslocador da demanda. O que aconteceria com a demanda por automóveis se, pensando na sustentabilidade, o Estado de Pernambuco elevasse o valor do IPVA sobre veículos de passeio e criasse centenas de pontos de pedágio nas vias de nossa cidade? Puxa vida, então imagina, de uma hora para outra, para ter um carro, você paga um imposto anual mais alto, um IPVA mais alto, e conforme você vai circulando na cidade, toda hora tem pedágio. Você tem que pagar mais para ir com o seu próprio carro. Perceba o que está acontecendo. Você está criando gastos que são complementares. Se você quiser ter o automóvel e dirigir legalmente, você tem que pagar o IPVA. Para você circular em certas regiões da cidade com o seu carro, tem que pagar pedágio. Então eu estou falando assim, se quiser usar seu carro, tem que usar junto com outras coisas que você vai ter que comprar. Eu estou criando uma relação de complementaridade. Só vai poder usar mesmo seu carro se ele tiver com o IPVA em dia e se você tiver disposto a pagar esses pedágios em todo lugar que você for. Agora, quando o preço de alguma coisa que é complementar encarece, o pacote todo fica mais caro. Se o pacote todo fica mais caro, vocês vão de convir comigo que esse cara vai falar, quer saber? Tô achando que eu vou voltar lá para o transporte coletivo. Então, se eu tenho bens que são complementares, ou seja, que eu sempre os utilizo de forma conjunta, como é o caso de automóvel particular e IPVA, para usar um, você tem que ter o outro. Então a gente chama isso de bens complementares. Você só usufrui de um quando você também tem o outro. A sua satisfação não vai com um só. Tem gente que pensa assim para comida. Fala assim, arroz tem que ter feijão. Arroz com feijão. É junto. Se o preço de um dos dois subir, eu vou lá e compro macarrão. Porque para mim é arroz e feijão, é a combinação. Tem outras pessoas que falam assim, cerveja e amendoim. Ou pipoca e guaraná. Eu gosto dessas duas coisas juntas. Se um deles subir, para mim o pacote em todo ficou mais caro. Eu saio fora dos dois e vou comprar uma outra coisa que me agrada. Tá, então, O café e o pão também, né? o pão e a manteiga, o cafezinho e o pão francês, são coisas que são muito complementares. Aí o cara fala assim, ó, subiu o preço do pão francês. Eu falo, vou comer cuscuz. Eu vou fugir do café, do pão, da manteiga, eu vou comer cuscuz. Então, de alguma forma, a gente vê assim, se eu tenho uma relação de complementariedade entre dois bens, um deles ficou mais caro, o pacote ficou mais caro. O pacote ficando mais caro, a tendência é eu comprar menos dos dois, né? Então, se eu tenho aqui a demanda por automóveis e a partir de agora o valor do IPVA ficou muito mais caro, o que vai acontecer com essa demanda? Ela vai se deslocar para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Para a esquerda, menores quantidades. Contração da curva de demanda. Muito bem. Tá, então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um deslocamento da curva inteirinha para a esquerda. Por quê, gente? Porque a curva ela só registra a relação preço vezes quantidade. Essa relação, ela usa o mantido tudo mais constante. Quando eu desenhei a D0, eu estava falando assim, mantido tudo mais constante, se o preço fosse alterando, a quantidade vai mudando desse jeito. Aí quando eu mudo alguma coisa que antes estava constante, eu tenho que redesenhar, a situação toda mudou. É por isso que a gente chama isso de deslocadores da curva de demanda. Nesse caso aqui,
o preço de um bem complementar subiu, o pacotão todo ficou menos atrativo para mim. Então, a tendência é que eu vou fugir de ambos, né? Se eu gosto de duas coisas juntas, uma delas ficou mais caro, eu saio das duas, certo? Vamos para o quarto exemplo. O que aconteceria se os mesmos gestores do estado de Pernambuco anunciassem agora apenas uma elevação do IPVA para veículos novos, mas avisando que ela só entraria em vigor daqui a 2 anos? Então imagina só, gente, olha essa situação, que isso já parece coisa maluquice do professor Luiz Maia, mas não é não. Isso já aconteceu há uns anos atrás, tá? O ministro era o ministro Manteiga, no governo Dilma. O cara toda hora anunciava que ia mudar imposto sobre automóvel. Dizia, não, a partir do ano tal vai mudar. Aí chegava lá na hora ele falava, mentirinha, e não mudava. Então ficava enganando as pessoas, tá? Ah, Aqui a gente está falando assim, o cara está falando, ó, gente, daqui a 2 anos, quem for comprar automóvel vai ter que pagar um IPVA mais caro. O que você faz nesse caso? Você compra mais agora ou você compra menos agora? para mais agora. Você vai tentar se antecipar, É né? como se. Mas agora, né? Porque depois vai ficar velho. Diga lá. Eu acho que isso pode ser usado até como uma forma de realmente enganar, crescer um mercado de forma artificial, digamos assim. Exatamente, exatamente. Então, Uhum. o mercado reage a expectativas. O governo, às vezes, ele só no gogó, fica falando as coisas para ver se cola. Só que só vai colar se as pessoas acreditarem no governo. Então, se o governo vira para você e fala assim, pessoal, olha aqui, ó, é sério, daqui a 2 anos o imposto vai subir. Você entende aquela mensagem dizendo assim, se quiser, compra agora, porque daqui a pouco o imposto vai ser mais alto. Então, expectativas de preços mais altos no futuro faz você tentar se antecipar e comprar antes. A mesma coisa acontece com o preço de ações, né? Se alguém diz para você assim, ó, existe uma boa perspectiva para as ações da Embraer, uma empresa que tem sucesso no transporte aéreo, vende avião para a China toda hora e tal. Todo mundo está achando que essa empresa vai crescer muito. Vai, todo mundo corre a comprar a ação, de fato, a ação acaba que se valoriza. É aquele assunto da positividade, né? Que o senhor falou. É. Tipo, se todo mundo pensar, aquilo vai acontecer. Exato, gente. E isso o termo que eu usei é profecia autorrealizável. Profecia autorrealizável é essa ideia de que se todo mundo acreditar numa coisa, acaba fazendo com que ela seja verdade. Se todo mundo acreditar que vai faltar a gasolina no posto de combustível, todo mundo corre, chega lá e manda encher o tanque, mesmo sem precisar. E se todo mundo fizer isso ao mesmo tempo, falta. Então a gente cria aquilo que a gente acredita, de alguma forma. Tudo isso é para dizer também que na economia as expectativas não são só a curiosidade. As expectativas mudam a real situação de um país. Se um país está muito pessimista, achando que daqui a pouco ele vai quebrar, ele quebra. Então, muitas vezes, presidentes anteriores a esse, né, talvez tivessem uma comunicação melhor, uma capacidade de comunicar melhor, usavam isso de uma maneira positiva. Falavam assim, gente, ó, o país vai crescer, vamos trabalhar, o país está mudando, nós estamos indo para frente e tal. Mesmo fora de época eleitoral. Não é para ficar só bonitinho na fita. É porque muitas vezes ele precisa que as pessoas acreditem. Ele precisa que todo mundo tenha confiança no futuro. Se todo mundo ficar dentro de casa, morrendo de medo, não fazendo nada, não querendo estudar, não querendo crescer, não querendo fazer nada, a gente realmente fica um país de medíocres. E acaba que a coisa realmente se autorrealiza, né? A profecia se autorrealiza. As expectativas têm um papel fundamental na economia. E para um governo gerir bem as expectativas, ele precisa ter credibilidade. Infelizmente, hoje a gente tem um governo que ele fala às vezes coisas que são negadas por todos os especialistas daquela área,
E a turma, muita gente olha para o governo e fala assim, aham, tá bom, vai, pode falar o que você quiser aí que eu vou tomar minha decisão depois. Então, esse ambiente não é bom. Esse ambiente em que a comunicação entre os governos e a população não está sendo, né, respeitada na base da boa reputação, de acreditar que a pessoa está lutando ali para melhorar a situação. Aí, de fato, o país acaba vivendo mais dificuldade do que precisaria viver. Vamos lá, só para terminar aqui que eu preciso sair daqui a pouquinho. Vamos fazer uma espécie de uma síntese aqui, gente. Um segundinho, por favor. Ok. Vamos lá. Eu ainda tenho mais 10 minutinhos aqui com vocês, mas vamos lá. Vamos fazer uma síntese aqui. Nos diagramas anteriores, eu falei sobre algumas coisas e meio que deixei outras bem implícitas, assim, subentendidas, tá? Então agora vamos ser cuidadosos. Primeiro, o que são bens substitutos? Bens substitutos são aqueles que você nunca compra os dois, tá? Então imagine o sujeito chega no restaurante e fala assim, por favor, o senhor me vê uma garrafa de vinho tinto, me vê uma dose de uísque e uma cerveja. É claro que o garçom vai perguntar assim, o senhor está esperando mais quantas pessoas? Mas não é para mim mesmo, eu gosto assim. O que o garçom vai pensar? Tu é doido. Como é que alguém chega, pede vinho, uísque e cerveja para uma mesma pessoa? Essas coisas são substitutas. O comportamento racional, esperado das pessoas é que você escolhe uma ou outra, tá? Então, substitutos são coisas desse jeito, que você não costuma pedir junto. Se você pedir junto, alguém vai te chamar de maluco, tá? Tá. Existe também os bens complementares, que a gente mencionou, e eu estou vendo até que nem está escrito aqui. Bens complementares é o contrário, aqueles que você sempre quer ter junto. E aí é pão com manteiga, arroz com feijão, que mais? Salsicha com pãozinho de cachorro quente. Quem é que está com fome aí? Às 5h30 da tarde já estamos com fome. Cuscuz com uma carninha guisada. É uma coisa complementar, vai junto, vai bem, né? São coisas que você quer ter junto. Se tiver separado, não tem a mesma satisfação. Tá? Então, bens substitutos nunca consome juntos. Bens complementares sempre consome juntos. Aí tem duas outras categorias aqui que eu queria falar e vou adicionar uma última. Bens normais. A gente chama de bens, entre aspas, normais, é aqueles assim, se a renda subir, a demanda se desloca para a direita, ou seja, a gente quer comprar mais. Se a gente tiver mais grana, a gente quer comprar mais. Por que a gente chama de bens normais? Porque a maioria dos bens são assim. Se eu tiver mais grana, eu quero comprar mais computador. Se eu tiver mais grana, eu quero comprar mais viagem. Se eu tiver mais grana, eu quero comprar mais refeição em restaurante. Se eu tiver mais grana, eu quero comprar mais peças de vestuário. Se eu tiver mais grana, eu quero comprar mais sapatos. Se eu tiver mais grana, eu quero comprar mais ar-condicionado. Tudo isso são bens normais. À medida que a renda aumenta, a demanda se desloca para a direita, ou seja, expansão da busca, né, da demanda, da procura por aqueles bens. E existem os bens que a gente chama de anormais, mas nesse caso com um nome bem específico, inferiores. São aqueles que você, se tiver uma renda melhor, você fala, ufa, ainda bem que eu estou livre dessa porcaria. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar era que eu comia muito Nissin Miojo na época de faculdade. Era baratinho, fingia que era uma refeição e tal. Eu vivi comendo aquele Nissin Miojo. Depois que eu me formei, que eu consegui bolsa, comecei a ter emprego e tudo, eu não gosto mais de comer. Engraçado que minhas filhas adoram aquilo, mas enfim. Eu, se puder, eu não como daquilo. Eu prefiro outro tipo de macarrão, prefiro outro tipo de sopa, enfim. Então esse é um bem que para mim ele é inferior. Se minha renda aumenta, eu falo, não quero mais. E bens inferiores também são todos aqueles tipos de bens que a gente pode colocar o adjetivo vagabundo, vagabunda do lado. Então, cerveja vagabunda. Pô,
você só bebe aquela cerveja vagabunda porque você está apertado de grana. Se você tiver com uma grana maior, você vai comprar uma cerveja melhor. Carne de segunda. Carne de segunda, claro, você tem que comprar carne moída e tal, para fazer um macarrão, alguma coisa assim. Mas se você tivesse mais grana, você talvez nem consumisse carne moída, você ia comprar bife, ia comprar, sei lá, filé, alguma outra carne. Então, são produtos que quando a sua renda aumenta, você tende a comprar menos. Ou seja, são bens que a gente chama inferiores no sentido de renda. Se a renda aumentar, a gente quer ficar livre deles. Tá certo? E aqui tem uma síntesezinha, tem uma sopa de letrinhas aqui, mas isso eu vou deixar para explicar depois. Eu vou terminar essa nossa aula explicando uma coisa que o Samuel me perguntou e que é bem interessante, que é, será que existe uma possibilidade de uma curva de demanda, né, de um comportamento do consumidor, que quando o preço aumenta, a pessoa compra mais? O que vocês acham, gente? Existe algum bem ou algum serviço que você falar assim, ah não, aquele serviço ficou mais caro, então agora tem mais gente comprando. Vocês conseguem pensar numa curva de demanda que seja assim, ó, que seja positivamente inclinada, deitada para a direita? Ou seja, na medida que o preço sobe, se o preço está aqui, a gente tem essa quantidade, se o preço sobe para cá, para cima, a gente tem uma quantidade maior. Alguém consegue pensar num bem ou produto que tenha esse tipo de comportamento? Eu iria dizer roupa de marca, mas eu acho que não. Acho que seria mais, qual é o nome? Isolado os casos. Iria ter menos pessoas comprando, né? Menos pessoas. Mas você sabe que existe. Quer ver? Mercado de luxo, né? Luxo. A palavra é exatamente essa. Bens de luxo. Bens que geram ostentação. Tem gente que compra um BMW, você vai lá ver o BMW, ele é um excelente carro, mas ele custa o triplo do que um equivalente nacional com a mesma qualidade. Ele custa 450 mil reais. Com 150 mil reais, você compraria um carro muito, muito top, mas você quer comprar a BMW. Você quer a Um exemplo marca. que teve foi a caso da Mercedes, né? Que quando lançou a Mercedes Classe C, que era mais acessível, aí os clientes já comuns da Mercedes ficaram com desgosto, pararam de comprar porque agora estava sendo acessível. Exatamente, cara. Isso daí pode destruir uma marca. Então, no caso de bens de luxo, isso é uma estratégia comercial, claro, né? A gente sabe que tem muitas empresas que trabalham nesse nicho de mercado e não deixam a sua marca se confundir com coisa trivial, com coisa normal. Ele quer de fato vender para poucos, vender para exceção, produtos que são de distinção. Tem um pesquisador muito pouco falado na economia, mas bem conhecido na sociologia, que chama Veblen. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nos estudos de vocês aí. Thornstein Veblen, que é o nome dele. E ele fala do chamado consumo conspícuo, que é quando você consome para se mostrar. Já ouvi falar em introdução às ciências do consumo. O Raquel trabalha com isso. Pois é. Esse é um cara muito legal, vale muito a pena ler esse cara, viu, gente? Ele escreve bem, dá para entender as ideias dele, ele provoca, ele fala assim, como que o consumo tem um caráter de status social, como que a gente admira pessoas que muitas vezes são agressivas, a gente admira o líder agressivo, mandão, autoritário. Então ele provoca muito a gente a pensar, mas ele fala também em particular sobre esse caso de bens de luxo, tá? Bens de luxo são aqueles que, na medida que o preço sobe, as pessoas tendem a comprar mais. Só para fazer uma última lembrança aqui, tá, gente? Bem normal ou inferior não é nada a ver com preço, é a ver com renda. Um bem normal é aquele que, quando a renda aumenta, a gente compra mais. Um bem inferior é que, quando a renda aumenta, a gente quer se ver livre dele.
aí a gente compra menos, tá? O que eu mostrei agora não tem nada a ver com renda. É uma anomalia bem mais esquisita. É um comportamento em que a própria curva de demanda é inclinada para o lado errado. Ou seja, quando o preço sobe, as pessoas compram mais. Tá certo? É isso, pessoal. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo nessa tarde. Dizer que esse vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho. Vou colocar lá, tanto no... Duda, tem uma pergunta? Estou vendo sua mãozinha levantada agora. Diga lá. Oi, professor. É porque você falou essa questão dos bens de luxo, eu lembrei de um fenômeno chamado o iPhone aqui no Brasil. Porque, assim, à medida que o preço do iPhone sobe, mais pessoas querem fazer o que Weber, eu nunca sei acertar o nome dele, mas o que ele caracteriza como consumo para poder aparecer. Porque muitas vezes as pessoas parcelam em 20, 30, 40 vezes. Até tem empresas que estão lançando financiamento para comprar o seu iPhone. E as pessoas se endividam para poder ter o celular mais atual e ter um status de classe média alta burguesa, que muitas vezes a pessoa não tem, ela só quer ter aquele bem, porque aqui no Brasil, mas especificamente aqui no Brasil, se caracteriza por isso. Porque começou esse hype, né, essa energia de todo mundo querer ter um iPhone, e é o celular do momento. Só que eu acho muito engraçado porque eu vi um meme que fizeram, e esse meme, graças ao TikTok, foi para os Estados Unidos, que era assim, o brasileiro se matando para comprar um iPhone, a Apple olhando de cara feia. E aí os americanos começaram a satirizar isso, no sentido de que a Apple não olha de cara feia porque ela não criou para ser um bem de luxo, e lá fora ele não é um bem de luxo, é só aqui que é. E aí eu achei muito engraçado quando eu vi isso. Porque aqui ele se tornou um bem de luxo, mas lá fora é uma coisa totalmente acessível e comum, e que todo mundo sempre vai ter mais atualizado, porque não se usa para parecer, mas porque é o melhor produto do mercado e muita gente usa porque é uma necessidade, né? Aí eu achei muito engraçado e eu acho que vale dizer também que o consumo de luxo, ele tá, nem todo mundo considera luxo, por exemplo, um iPhone. Lá fora é uma coisa normal, mas aqui é luxo. Mas já existem coisas mais unânimes, como, por exemplo, a Semana de Moda em Paris, alta moda, alta costura. Só que outras pessoas que têm muito dinheiro olham com a cara troncha e não consomem, enfim. Vai muito da sociedade, do momento da sociedade, do que está regendo aquela sociedade. Eu acho muito interessante tudo isso. Eu também, Duda. E aqui, tem um outro exemplo, sabe qual? É sanduíche do McDonald's. Sanduíche do McDonald's, lá no resto do mundo, é visto como sendo uma comida de pobre. E aqui no Brasil, durante muito tempo, foi sendo sempre visto, hoje já não tanto, mas sempre foi visto como comida de status. Comer sanduíche do McDonald's. É impressionante, Verdade, né? verdade. Tem até um site, Índice Big Mac, alguma coisa assim, para comparar os preços. Isso aí, mas isso é um outro assunto, a gente vai falar dele também. E sobre essa questão do luxo, é até estudo de marketing, que é o marketing de exclusividade. E tem certos produtos que só vendem pelo preço alto. Tipo, essas A coisas. Bottega. Tipo Louis Vuitton, por exemplo. A Quando você vai Bottega ver... Veneta, hoje em dia, é tipo, eles fazem 10 bolsas e difundem pelo mundo todinho por um preço de 20 mil reais. É um absurdo. Aquele hype que teve do streetwear com Supreme, etc. E uma coisa contrária do iPhone é a Havaianas. A Havaianas aqui é cara, mas não é tanto quanto lá fora, que é quase de uma marca, né? Um luxo lá fora. Tem um case, é uma história muito interessante como que a Havaianas se reposicionou, tá, gente? Depois a gente pode falar um pouquinho. Mas eu vou encerrar por aqui, vou pedir licença para vocês, tá, gente? Porque, como eu disse, eu tenho que sair lá para ver os nossos formandos.